Oi pessoal, hoje eu vou compartilhar aqui um vídeo muito legal com vocês. Eu tive um convite super especial para participar, para dar uma aula na Escola da Vida, comandada por dois empresários que eu admiro muito, que é o Carlos Wizard e Ricardo Bellino, e foi muito bacana porque eu falei segredos da boa comunicação. Falei um pouquinho do meu livro, eu sei que algumas pessoas não conseguiram ver, a gente fez em várias plataformas, inclusive no Clubhouse, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, no canal da Escola da Vida, e aí eu compartilhei aqui, fiz uma live também aqui no meu canal, mas eu sei que muita gente não acorda tão cedo, então como foi um conteúdo muito especial e a gente falou muita coisa bacana na área da comunicação, eu vou fazer um reprise hoje aqui para vocês que não tiveram a oportunidade de acompanharem e aprenderem, porque a gente falou muita coisa legal, então vale a pena. Já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, compartilha com todos os teus amigos e comenta, tá bom? Um beijo! A minha visão empreendedorismo não é só abrir um negócio, é ter uma atitude de vida, né? Ser protagonista, é correr atrás do que você quer, focar na solução. Então, desde sempre eu treinei minha mente e minha vida para ter esse espírito empreendedor. E, recentemente, eu lancei um livro chamado Arte da Conexão, contando e falando um pouquinho o que eu acredito que seja a comunicação, né? E eu acredito muito que a comunicação desse novo século tem tudo a ver com a comunicação feminina, que são essas habilidades muito sutis e muito poderosas, né? Que eu agora que sou mãe, tenho desenvolvido cada vez mais. Eu até comentei com vocês, estava falando com o Carlos, falei, Carlos, quando a gente tem filho, a gente acorda a qualquer hora, a gente aprende o que é o amor incondicional. E no meu livro, eu falo muito da comunicação, que eu acredito que toda a comunicação, Bellino deu dados aí, acabou de falar para a gente coisas muito importantes que eu acredito também, mas para mim, Patrícia, na minha visão, a comunicação tem a ver com autoconhecimento, ela começa de dentro para fora, né? É difícil a gente ver alguém que se comunica muito bem, que se conecta muito bem com outras pessoas, que não tem essa habilidade interna de primeiro ir atrás do autoconhecimento. E na minha vida eu sempre busquei esse autodesenvolvimento, ir atrás de novas habilidades, estudar. Eu acho que você ir atrás de novos aprendizados é uma das coisas mais importantes que tem. Por quê? Porque a gente tem que se desenvolver, né? E desenvolvimento tem a ver com essa questão interna. Então eu sempre busquei muito isso na minha vida, né? De como eu posso melhorar como pessoa, como ser humano, buscar novas habilidades, estar perto de grandes mentores, consumir um conteúdo que me eleve, que faça eu ser uma versão melhor de mim mesma. Então, isso eu sempre busquei. E aí, no meu livro, eu contei muito dos bastidores de como a comunicação entrou na minha vida, né? Como eu comecei com essa coisa da conexão. E aí, vou contar para vocês uma coisa que eu só contei no meu livro, da onde tudo isso surgiu. Eu tenho um irmão que tem uma deficiência super rara, e quando meu irmão nasceu, né, os médicos falaram para minha mãe, teu irmão não vai viver mais que 1 ano. E eu vendo minha mãe, o jeito que a minha mãe cuidava do meu irmão, hoje meu irmão tem 42 anos, está super bem, né, e eu aprendi a me comunicar com meu irmão sem precisar falar, porque eu não conseguia, meu irmão não fala, não anda, é como se fosse um bebê grande. E ali eu comecei a desenvolver a inteligência do coração, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, que é uma habilidade, na verdade, a ciência, né, tem várias teorias, tem vários estudos científicos, dizendo que o nosso coração é 50 mil vezes mais forte magneticamente que o nosso cérebro. Então, na verdade, não é só o que a gente pensa, é como a gente se sente. E como a gente sente, o que a gente sente dentro da gente consegue emanar isso para as pessoas. Eu falo que as palavras de alguém podem mentir, mas a energia das pessoas nunca mente. Então, pode parecer bobo isso, né? Pode parecer, não, como assim? É tão sutil, mas é tão poderoso ao mesmo tempo. E com meu irmão eu aprendi isso, eu aprendi a me comunicar de coração, porque eu sempre tive que me comunicar com ele sem precisar falar. E aí eu conto, né, no meu livro, o que eu acredito que seja conexão verdadeira. E na minha visão, Patrícia, conexão verdadeira tem tudo a ver com isso, de você estar lá, prestar atenção na pessoa, querer o bem da pessoa de uma forma muito genuína, né? Não assim, eu vou fazer uma coisa boa para depois cobrar outra. Não, você faz realmente porque você tem você quer ver o outro bem. E aí, tudo nasceu com essa história da minha família, que foi uma coisa que eu aprendi muito também, o jeito que a minha mãe sempre encarou a vida, de olhar, de ter, né, o meu irmão e nunca reclamar. Isso eu acho uma das coisas mais importantes também, de olhar sempre a metade do copo cheio. Então, acho que comunicação tem a ver também com como você encara a vida, o que você quer passar para as pessoas, né, o tipo de
de energia que você quer comunicar, que você quer emanar para o mundo. E aí foi isso. E aqui no livro eu conto muito dos bastidores também, né, das entrevistas históricas, que muita gente me pergunta, né, assim, mas como é que foi entrevistar o Warren Buffett? E aí eu falo, é engraçado, porque cada pessoa é única, mas no final a gente usa essa conexão de coração, que é você estar lá e a pessoa sentir que você tem esse interesse genuíno, que você é uma pessoa autêntica, que você está lá, que você quer agregar, que você quer somar. Então, essa é uma das grandes, assim, habilidades que eu acredito que faça uma pessoa ter uma boa conexão, ela ter uma boa comunicação, né? Ser uma pessoa que realmente se preocupa em gerar valor para o outro, se preocupa em agregar, em somar, em estar lá e sempre realmente ser aquela pessoa que leva as pessoas, né? Que puxa as pessoas para cima. E, bom, vocês querem que eu continue falando? Eu não sei se é isso, Carlos Bellino, vocês querem que eu fale mais de empreendedorismo? Eu tenho uma pergunta dupla. Primeiro, como que você chegou no Warren Buffett? E, de fato, como foi essa entrevista? Tá. Teve uma conferência, né, um evento muito legal que tem em Harvard, do Brasil, em Harvard, e o Warren Buffett ia ser um palestrante surpresa. Ninguém sabia que ele ia estar lá, e eu soube, né, através de um amigo, eu estava ajudando também a organizar algumas coisas nessa conferência, que é incrível, e eu falei, bom, eu sou muito adepta a colocar as minhas metas, eu tenho sempre uma tela mental do que eu quero atingir, e eu sempre busco colocar as imagens das coisas que eu quero atingir na minha vida. Pode parecer bobo também isso, mas para mim, Patrícia, sempre funcionou muito isso com atitude, correr atrás, criar as oportunidades, né? Não adianta a gente só ter a nossa tela mental, escrever nossos objetivos e ficar parado, que também não funciona. E eu sabia que ele ia aí, eu falei, bom, é minha oportunidade. Uma das pessoas que eu sempre quis entrevistar era o Warren Buffett, que eu admiro muito, enfim. E aí foi, né, que eu falei, bom, tem oportunidade, mas todo mundo que estava organizando, inclusive um dos meus amigos que fez essa ponte para o Warren Buffett ir palestrar em Harvard, falou, olha, Patrícia, é quase impossível, porque ele só dá entrevista com hora marcada, né, uma coisa super delicada, você tem que falar com as pessoas que trabalham com a assessora dele antes, e acho que não vai dar certo, talvez dê certo de você falar com ele, cumprimentar, não sei também, não tem nada garantido, mas vamos lá. E eu, assim, Carlos Bellino, eu tinha muita convicção que eu ia conseguir a entrevista. Então, eu comecei a estudar, lógico, né, ir atrás de tudo que tinha sobre a vida dele, os documentários, ler. E aí eu falei, já sabia as perguntas que eu queria fazer, tudo, e aí chegou o dia lá em Harvard que ele estava, e aí meu amigo falou, olha, eu acho que não vai dar certo, porque, sabe, ele vai entrar na sala VIP, ele não quer, né, não vai ter muita gente, lógico, porque muita gente queria falar com ele, e aí eu falei, não, pera, deixa eu pensar o que eu vou criar aqui, porque eu acredito muito que oportunidade você não espera, você cria, sabe? Eu acho que as pessoas, lógico, muitas vezes surgem as oportunidades, mas eu acredito que a maioria das coisas que aconteceram na minha vida, eu tive que criar as oportunidades, e não esperar só acontecer. E aí eu entrei na sala, consegui entrar na sala que o Warren Buffett ia estar lá esperando, e falei, bom, minha chance agora, eu vou falar com ele, só que como que eu vou criar essa conexão sem parecer muito invasiva, porque eu também ter atitude é uma coisa, agora ser sem noção é outra, então eu falei, eu não posso chegar já pedindo a entrevista ou falar, então como que eu vou fazer isso em tão pouco tempo? E aí eu falei, agora, uma das coisas que eu aprendi com meu pai falou, seja sempre como você é, né, porque a gente fica um pouco ansiosa, um pouco intimidada, depende da pessoa que está próximo de você, quando se admira muito, e na hora eu fiquei um pouco assim, eu falei, ai meu Deus, o que eu vou falar? E aí eu pensei, eu tenho que ser quem eu sou, né, pode ser que não dê certo, pode ser que, né, a gente não vai agradar todo mundo, mas pelo menos quem você vai agradar, você sabe que é uma coisa verdadeira. E pensei na hora, falei, vou ser como eu sou, lógico, né, vou ter bom senso, mas vou ser quem eu sou. E comecei a conversar com ele, e ele muito simpático, realmente, assim, é uma pessoa que não tem como não surpreender, né, porque você conversa, imagina, ele hoje seria um dos homens mais ricos do mundo, se não mais, se não tivesse doado tudo que ele já doou para tantos projetos de caridade, e maior investidor do mundo, né, então ele é um gênio mesmo, e uma pessoa muito doce, muito simples, assim, realmente, sabe, zero afetar, não tinha, eu achei ele realmente, assim, me surpreendeu. E aí, Bellino, Carlos, conversando com ele, eu não sei por que eu estava conversando, perguntei, estava falando sobre a vida, eu falei, bom, só isso aqui já valeu mais que uma entrevista, porque eu tive a oportunidade de conversar e aprender com ele, né? Então, 1 hora a gente conversa, é um MBA.
E aí eu vi que ele tinha feito só uma exigência lá em Harvard, que tinha que ter as Cherry Cokes que ele bebe, que é aquela Coca-Cola de cereja que é super doce. E eu vi que ele estava tomando várias Coca-Colas. E eu perguntei, mas quantas Coca-Colas você toma por dia? Ele falou, olha, de 8 a 12. Eu falei, gente... Aí eu fiquei espantada, que eu falei, nossa... E ele é um dos principais donos, aí, a maior acionista dono da Coca-Cola. Então, ele é fã mesmo, mas ele toma realmente várias Coca-Colas. E eu não tomo Coca-Cola, mas não sou contra nada. E eu falei, gente... Aí eu perguntei, mas muito espontâneo, eu falei, mas como você tá tão bem? E você toma tanta Coca-Cola? E todo mundo deu risada, né? Falou, gente, mas ela tá perguntando isso tipo, pro dono da Coca-Cola? E aí, na hora, todo mundo riu, ele achou super engraçado, e aí eu aproveitei para perguntar se eu podia fazer a entrevista, né? Porque eu acho que realmente é muito bom quando você se conecta primeiro com a pessoa, né? Conversa para depois fazer. E eu estava com a câmera na bolsa, não tinha equipe, né? Como eu não tinha nada garantido, não podia entrar ninguém comigo para filmar. Eu pedi para o professor, que eu tinha conversado também, antes, falei, olha, se acontecer, você me ajuda. E ele filmou a entrevista. Então, por que eu estou contando isso? Porque muita gente falou assim, não, mas como é que você fez a entrevista assim? Você tinha que ter feito num estúdio. Eu falei, olha, desculpa, se eu tiver a oportunidade, eu vou pedir para a pessoa, lógico, né? Mas é óbvio que eu ia pegar, nem que eu fizesse no meu celular, eu ia dar um jeito e ia fazer. E aí foi uma das entrevistas mais históricas que eu fiz no canal, né? Porque foi muito bacana. Eu perguntei muita coisa sobre a vida, achei que uma das coisas mais bacanas que ele passou, ele falou sobre o tempo, achei muito legal. Ele anda com uma caderneta no bolso, e eu perguntei para ele sobre a vida, né, o que era ter sucesso, e ele tirou a caderneta em branco e me mostrou. Aí eu fiquei assim, eu falei, caderneta em branco, o que né? Pensei dele, não, eu ando sempre com essa agenda em branco, porque na minha vida eu quero fazer o que eu gosto e ter tempo para estar com quem eu amo. Então, ele falou para mim, hoje a coisa mais valiosa para mim é o tempo. E eu achei incrível, né, achei muito legal. Então, tem lá no meu canal todas as perguntas que eu fiz para ele, e realmente foi um dia muito especial. Parabéns, parabéns, queridíssima Patrícia Meirelles. Agora eu entendo perfeitamente o título do seu livro, A Arte da Conexão, porque você agora nos últimos 10 minutos, 15 minutos, nos deu um MBA de ousadia, de acreditar em si, de ter as metas escritas lá na parede, que algumas pessoas, conforme você disse, podem pensar que é bobagem, de você confiar na sua habilidade de convencer um dos homens mais ricos do mundo, investidor majoritário da Coca-Cola, ainda questionar por que ele bebe Coca-Cola. Menina, parabéns. Então, você que está sintonizado conosco, se ainda não está seguindo a Patrícia Meirelles, vai lá, começa a seguir. Se você sente que precisa melhorar a sua capacidade de comunicação, de interação, de conexão com as pessoas, faz o download, busca o livro, você vai ter dicas valiosas. Agora, você citou uma coisa, Patrícia, que me chamou muito a atenção. Você disse que o coração influencia mais do que a própria mente. Como que é esse aspecto aí? Se puder explorar para a gente. Olha, Carlos, eu fui nos Estados Unidos fazer um curso com o Greg Braden, que é um dos maiores especialistas em inteligência do coração, e ele tem vários estudos científicos, porque no começo a gente fala, né, coração, parece também uma coisa muito sutil, muito, né, boba e tal, e realmente tem vários estudos saindo e comprovando que, assim, que o que a gente sente, a gente muda a química do nosso corpo, a gente pode gerar uma doença, a gente pode curar uma doença, e a gente emite várias ondas magnéticas que as pessoas sentem de um jeito muito sutil, que é aquela coisa da intuição, né, que eu já perguntei para vários grandes empresários sobre intuição, e vários me falam, olha, eu já tive um grande empresário que me falou, 80% do que eu faço é guiado pela minha intuição. E aí eu sempre fui adepta ao pensamento positivo, né, como eu comentei com vocês, eu tenho uma mãe que para mim foi um grande exemplo, que sempre teve essa coisa do lado da metade do copo cheio, de pensar positivo, de falar coisas boas, e eu acho que isso também faz muita diferença. Mas o que eles estão começando a estudar na inteligência do coração, que é uma coisa impressionante, é que não adianta você só pensar, você tem que sentir. Então, por exemplo, eu faço o exercício da gratidão todos os dias. É um caderno que eu tenho até aqui, ó. É o caderno da gratidão, que eu escrevo 10 coisas que eu sou grata por ter na minha vida. Coisas assim, que são as mais essenciais, que muitas vezes a gente acha que não são, né, as mais valiosas, e são a família, a saúde, espiritualidade, enfim, tem tanta coisa que é tão importante que a gente tem que ter o hábito de agradecer. Por quê? Isso te gera uma boa sensação, você atrai mais coisas boas para a sua vida, e você foca no que você tem de bom na sua vida, você não foca só no problema, né, você foca na solução, que isso
na minha visão, é uma das características mais importantes para o empreendedor, é focar na solução, né? É enxergar também o lado positivo. Principalmente diante de tudo que hoje que a gente está vivendo, eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter essa habilidade. Então, a inteligência do coração, ela faz a gente desenvolver isso, a gente muda a química, o interno do nosso corpo. É muito, 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 muito poderoso, assim. Tem vários exercícios, eu tenho estudado bastante sobre isso, porque quando eu escrevi meu livro, muita gente pediu para eu, assim, compartilhar as técnicas, né? E aí eu falei, olha, pessoal, de verdade, eu nunca apliquei. Também, muita gente ficou decepcionada, né? Eu falei, eu já fiz vários cursos, acredito que tem muita habilidade, várias habilidades que te ajudam e que você pode desenvolver, sim, mas eu nunca apliquei uma técnica igual para todas as pessoas. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada, né, entrevista, cada oportunidade é diferente. Então, às vezes você vai com tanta técnica que você esquece o lado humano. E a inteligência do coração, o que ela faz? Ela faz você realmente se conectar com essa parte humana que, na minha visão, é a que realmente gera uma conexão verdadeira, é uma conexão poderosa, né? Porque uma coisa é você ter o contato de alguém, alguém te apresentar, alguém que pode fazer uma ponte, pode. Outra coisa é aquela pessoa te atender, saber quem você é, te receber, ter uma consideração por você, sentir que você tem, né, esse bem, esse querer bem genuíno. Então, são coisas muito diferentes, né? O networking hoje eu acho que tem muitas pessoas têm um viés errado de achar que networking é só ter uma grande rede de contatos. Não, quem é seu contato de verdade, né? Quem realmente te considera? Então, eu falo muito no meu livro de como criar essas conexões verdadeiras e profundas, né? Não só uma conexão de você ter o e-mail da pessoa, porque você tem o e-mail, tem o WhatsApp, quem diz que aquela pessoa vai te retornar? Então, isso tem tudo a ver com a inteligência do coração. E, realmente, o que você sente é mais profundo do que o que você pensa, não que porque como que você vai pensar algo positivo se você não sente, né? Aí você não consegue transmitir e colocar aquilo na tua vida. Fantástico! Nós estamos aqui, nesse momento, com Patrícia Meirelles, uma das grandes comunicadoras, líderes femininas no nosso país, nos dando dicas essenciais que estão contidas no livro A Arte da Conexão. E ela acaba de citar algo que vai ser a lição de casa de todos os alunos da Escola da Vida. Hoje, você não vai poder ir dormir sem antes pegar uma folha de papel, pegar um caderninho, pegar o seu celular e listar 10 atributos, 10 coisas, 10 bênçãos, 10 favores, 10 aspectos da sua vida que você tem a agradecer. Eu agradeço imensamente por essa dica, porque aqui na Escola da Vida, Patrícia, nós temos a tarefa de casa. E a tarefa de casa, ela surge espontaneamente, à medida que mestres como você vêm nos dar lições tão profundas, tão significativas e práticas, porque você simplesmente levantou o seu caderninho e você mostrou aquilo que você faz diariamente, ou seja, é o exercício da gratidão, é o exercício da felicidade, é o exercício diário, a disciplina de não somente ouvir, como você disse, mas sentir e depois praticar e irradiar. E sendo que você falou sobre gratidão, me veio à mente um evento que eu participei na Califórnia há muito tempo. Talvez há 20 anos eu estava na Califórnia participando de um evento com grandes líderes e um dos palestrantes se chama Bob Proctor. Ele é um daqueles personagens que fez parte daquela sequência do Secret. Um senhorzinho já de cabelo branco, e teve um momento que, após a palestra dele, teve perguntas e respostas. E, de repente, uma das pessoas da audiência, da plateia, fez a seguinte pergunta: Bob, você que acredita no positivismo, você que acredita no segredo, você que acredita em milagres, que tudo pode acontecer, o que você diria para um mendigo, aquele que está abandonado, debaixo da ponte, aquele que só tem um cachorrinho ali do lado dele, e ele vê toda aquela riqueza em volta dele, e ele vê toda aquela abundância, e ele está ali deitado debaixo da ponte. Patrícia, confesso para você que eu fiquei muito curioso para saber o que o Bob Proctor ia responder para aquela pergunta. E o que ele fez, querida? Ele disse exatamente o que você acaba de dizer. Eu diria para aquele mendigo pegar uma folha de papel e uma caneta e começar
escrever tudo aquilo que ele tem de gratidão na vida dele, seja o que for. E a partir daquela gratidão, ele começa a ter uma nova perspectiva de vida, de modo tal que vai possibilitá-lo deixar aquela miséria que ele está inserido e partir para novas realizações. Eu acho que eu vou ser um velhinho de cabelo branco, igual o Bob Proctor, e ainda vou me lembrar daquele exercício, porque foi tão tocante, tão chocante, que as pessoas naquele momento bateram palmas, porque de fato não importa quem você é, qual a sua condição social, qual é o seu passado, qual é o seu presente, nós todos temos diariamente uma imensidão de bênçãos para agradecer. Acontece que às vezes os dias passam, as semanas passam, os meses passam, às vezes a vida passa, e nós nunca paramos para agradecer aquilo que tão abundantemente e generosamente nós recebemos. Belino, sua consideração, por favor? Patrícia, querida, que maravilha. Olha, ouvir o que você estava dizendo me fez lembrar de duas coisas. Uma, existe um instituto na Califórnia que se chama Heart Math, que há 25 anos estuda a ciência das conexões entre coração e cérebro. Então, está provado, inclusive existe uma conexão, uma comunicação entre as pessoas que é emanada pelo coração, não é pelo cérebro. A conexão entre as pessoas não vem só do cérebro. Então, existe esse instituto, que é muito importante, muito sério, e aí isso me trouxe uma lembrança muito agradável. Eu tenho um amigo que eu conheci há muitos anos no Brasil, na época que o Yahoo era o grande mecanismo de busca, né? E o Tim Sanders foi o grande VP de criação, de marketing do Yahoo, e ele escreveu um livro chamado Love is the Killer Application. O amor, o coração, é o grande aplicativo que a gente tem que usar e abusar todos os dias. Porque é nesse aplicativo, meu amigo, que a gente acessa um mundo de possibilidades, que a gente se comunica de fato com as pessoas. Não é pelo racional, não é pela palavra bem colocada, aquilo que você escuta, não, é aquilo que você sente. Se as suas palavras não promoverem sentimento, você não transforma, você não quebra objeção, você não consegue atingir seu objetivo. Então, a gente tem que parar de querer falar as coisas bonitas e ter sempre as respostas certas e aprender a utilizar cada vez mais essa linguagem do coração. E não tem nada que ver com romantismo, com ser uma conversa apaixonada, nada disso. É ser sincero, é ter uma intenção boa, né? A intenção que nós colocamos na nossa comunicação vale mais do que as palavras bem colocadas que a gente utiliza. Porque decorar texto, Carlos, a gente sempre diz isso. O cara decorar um script, meu amigo, não vai abrir as portas das oportunidades que ele precisa. Porque decorar, meu amigo, a qualquer ator de novela faz. Decora aquilo ali com uma capacidade extraordinária. Agora, daí a você realmente transmitir, que gera a reação que você quer na outra pessoa, só acontece se essa mensagem atingir os ouvidos do coração do outro, meu amigo. Porque se atingir, você acorda de madrugada pensando naquilo, ou naquela pessoa, ou naquela história, e ali, meu amigo, não tem como se livrar, porque não é uma coisa cerebral, é uma coisa que mexe com a química do corpo, com a nossa sensação, com o nosso sentimento, e você acaba por transformar aquela descarga daquela energia, ela é quase viciante, né? Ela é uma adrenalina, ela é um hormônio de felicidade, né? Então, nós precisamos desse hormônio todos os dias. Nós precisamos nos comunicar e ser comunicados e nos conectar com pessoas que produzem em nós esse tipo de hormônio que nos traz a felicidade e a capacidade de ser mais e transformar as realidades do mendigo que está com o cachorro lambendo a cara dele ou de alguém que tem que transformar uma realidade que aparentemente é desastrosa em algo extraordinário. Excelente, Belino. Eu gostaria de perguntar para a Patrícia que dica você daria para a pessoa, homem ou mulher, que porventura
sente que ainda ele não tem essa habilidade espontânea de comunicação, ele não tem essa capacidade de expressar muito claramente as suas ideias, que tipo de exercício, prática, conceitos você pode sugerir para aqueles que são principiantes no setor, na área, nesse campo da comunicação? Olha, adorei a colocação dos dois. Carlos, Belino, vocês falaram coisas que concordo 1000%. A primeira a habilidade que eu acho extremamente importante, que eu acredito ser importante, a gente já falou, é o exercício da gratidão, é você começar a ver o que você tem de bom na sua vida, é você listar. Todo mundo tem pontos fortes e pontos a melhorar, não tem como você ter perfeito em todas as áreas. Então, uma das coisas que eu acho muito importante para a gente ter uma boa comunicação é a gente saber quais são nossos pontos fortes, explorar aquilo, melhorar o que a gente tem que melhorar, por isso que eu falei tanto de autoconhecimento. Então, vai atrás de curso, aprendizado, mentores, consuma conteúdo que te leve. Eu acho que hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, muito conteúdo, tem bons conteúdos e tem conteúdos que não são tão bons. Eu vejo gente que perde muito tempo, por exemplo, vendo conteúdo que você vai ver que não agrega, sabe? Que está falando só da vida das outras pessoas, fofoca. Então, foca em conteúdo que vai agregar de verdade na sua vida, que vai fazer você ser uma pessoa, um ser humano melhor, né? Um empreendedor, um profissional, enfim. Isso eu acho muito importante. Por quê? Porque quando você sabe melhorar suas habilidades, você sabe o tipo de comunicação que você tem, você começa a se conhecer melhor. O que eu não acho legal é que eu acho muito importante a gente ter, eu acredito que é muito importante você ter pessoas que te inspiram, mas não querer ser aquela pessoa, porque cada um é único. Então, uma das coisas mais importantes para quem quer ter uma boa comunicação é saber buscar qual é a sua personalidade, qual é o seu tipo de comunicação, porque se você não é, né, você pode admirar muito uma pessoa, um tipo de comunicação, mas não tem nada a ver com você, não adianta, você tem que ser autêntico. Autenticidade, para mim, eu falo muito no meu livro, né, um dos capítulos eu falo sobre autenticidade, que é uma das coisas que eu, Patrícia, acredito que mais também faz a gente se conectar com as outras pessoas, a gente sente quem é de verdade, né, é o que eu já falei aqui, que eu falo no meu livro, as palavras de alguém podem mentir, mas a energia das pessoas não mente. Então, se você tenta fazer uma coisa que você não tá, lógico que você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que evoluir, tem que aprimorar suas, né, ir atrás do que você não está tão bem, melhorar, mas não tentar ser alguém que você não é. Então, seja quem você é, melhore o que você tem para melhorar e faça a tua lista, né, da gratidão, que tem a ver também com para você enxergar o que você tem de bom e saber listar as habilidades que você tem. Então, se você tem aquelas habilidades, desenvolva a sua comunicação de acordo com a tua autenticidade, com o que você já tem. Excelente, excelente. Muitíssimo obrigado. Patrícia, nós temos aqui o Lito, que tem uma pergunta. Por favor, Lito, sua cidade e qual é a sua pergunta, por favor? Obrigado pela oportunidade. Patrícia, estou aqui só para reforçar que eu te conheço já há muito tempo e esse teu autenticidade, você é um exemplo de empatia e de espontaneidade. Então, eu estou aqui só para reforçar que, na prática, eu já tive essas experiências, porque você sempre me ensinou e me agregou muito valor. Então, eu estou aqui só para dar esse testemunho e agradecer a Belino e o Wizard pela oportunidade. Meus amigos, essa é a escola da vida, trazendo diariamente pessoas que são líderes, que são, de fato, referências na sua área de atuação. E Patrícia, de fato, autora, escritora, A Arte da Conexão. Então, todos que estão conosco hoje, de fato, estão tendo um MBA nesse momento, onde nós podemos ouvir conceitos importantíssimos que nos elevam, nos identificam. E algo que você acabou de dizer, Patrícia, eu acho que é fundamental. É o aspecto de que existe uma imensidão de conhecimentos, uma imensidão de informações disponíveis gratuitamente na internet, através dos mecanismos de buscas. E nós temos que ser muito criteriosos como que vamos usar o nosso tempo, porque, de fato, se nós não estabelecemos as prioridades, vai se passando as horas, vão se passando os dias, passa o tempo, e nós não agregamos nada à nossa própria trajetória, à nossa própria qualificação, à nossa preparação. Então, esse aspecto de você selecionar quais são os programas, quais são os mentores, quais são aqueles que vão te inspirar a realizar mais do que você está realizando e ser mais do que você está sendo, é fundamental.
Então, se você puder compartilhar conosco, Patrícia, a importância de nós termos os mentores corretos para nós atingirmos nosso potencial, por favor. Eu acredito muito que a gente só consegue ser melhor quando a gente convive com pessoas que são melhores que a gente tem que aprender, né? Então, eu falo assim, quando eu estou numa sala que eu sou a mais inteligente, eu estou na sala errada. Então, eu gosto sempre de estar na sala onde eu vejo que tem pessoas muito mais inteligentes, melhores que eu, porque eu sei que eu vou aprender com elas, né? Elas vão me puxar para cima. Então, eu sempre tive, sempre busquei grandes mentores e, assim, dentro da minha família, né, como eu já compartilhei com vocês, eu tenho minha mãe, que é uma grande mentora, eu tenho vários empresários que eu tive essa oportunidade de conseguir conversar, né, aprender, isso para mim é fundamental. Eu acredito que a gente está vivendo uma época onde, né, estamos tendo aí um grande desafio, mas tudo na vida tem um lado positivo, por mais que a gente ache que não tem. Então, quando a gente está próximo de grandes mentores, de pessoas que fazem a gente enxergar além, da gente enxergar um outro ponto de vista, né, da gente melhorar ou buscar desenvolver uma habilidade que muitas vezes a gente nem sabe que a gente precisa desenvolver, isso faz toda a diferença na nossa vida, né? A gente, principalmente como eu falei hoje em dia, a gente praticar esse olhar e saber que a gente pode melhorar como ser humano, e saber que se a gente melhorar como ser humano, a gente vai melhorar ao nosso redor, porque tudo começa de dentro, né? Gandhi fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, não adianta a gente querer que o mundo mude se a gente não muda. E quando a gente está próximo de grandes mentores, eu falo, não é só os mentores, sabe, Carlos, Belino? Eu acho que é também o que você consome, onde está indo sua atenção. Se você só vê notícia ruim, como é que você vai conseguir pensar uma coisa boa, né? Se você só fala de coisa ruim, se você só consome conteúdo ruim, não tem como, aquilo te puxa para baixo. Agora, se você, né, convive com pessoas que te ensinam a ver outros pontos de vista, que fazem você melhorar, que fazem você enxergar além, isso sempre vai fazer você evoluir, né, não só como profissional, acho que como ser humano. Uma das coisas que eu, Patrícia, sempre busquei também, lógico, eu acho que trabalho caminho muito com a vida pessoal, tá tudo, né, junto para mim, sempre teve muito, muito próximo, mas de ser um ser humano melhor também, né, porque a felicidade tem a ver não só com sucesso também profissional, mas com a nossa paz interior, com o que a gente faz de bem para os outros. Então, isso é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida. Excelente. Nós temos aqui, nesse momento, nós temos uma pergunta da Tereza. Pode dizer a sua cidade, Tereza, se apresentar, e depois Cristiane, por favor. Bom dia, meu nome é Tereza, né? E eu sou de Salvador. E antes de fazer minha pergunta, Carlos, eu quero dizer que hoje nós estamos em grande audiência aqui em casa, porque reunimos algumas pessoas para um café do empreendedor, e todos são seus ouvintes. Aí quando eu falei, gente, vocês vão me desculpar, mas num determinado momento eu preciso ouvir uma pessoa, e a galera deu risada porque ouve você também. Então todo mundo na mesma comunicação do meu celular aqui hoje. Com certeza é devido à nossa convidada especial, Patrícia Meirelles. Patrícia, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você fala da comunicação, né, eu sou uma profissional da comunicação, acredito muito na base da nossa comunicação, que são os 3 canais ensinados pela PNL, e a comunicação do coração, para mim, é fantástico. Eu queria perguntar para você, qual é a dica que você dá para os gestores públicos? Quando a gente fala de um gestor público, a maioria das pessoas pensa logo no presidente, mas nós temos aí 5.500 gestores públicos que são quem estão à frente das prefeituras, que é onde verdadeiramente acontece a base política desse país. E essa gestão pública, somente 500 cidades têm mais de 50 mil habitantes, o restante tudo são cidades menores, aonde o prefeito é seu vizinho, o prefeito é seu parente, e aí as cobranças começam a ficar mais difíceis, né? Porque dessa relação interpessoal. Então, qual é a dica que você dá para os gestores públicos, para eles fazerem essa comunicação através do coração, num momento tão complicado que nós estamos passando? Tá, bom, obrigada, Tereza, aí pela tua pergunta. Eu acredito que não é indo para o ataque, é sempre tentando focar como eu já falei aqui, na solução, né? Quando a gente só ataca o outro, quando a gente vai, né, nessa parte mais violenta, eu acho que a coisa, em vez de melhorar, ela complica.
Então, eu acredito que mantendo uma comunicação pacífica. Patrícia, abre, por favor, o seu microfone. Ai, desculpa. Tereza, vou falar de novo aqui. Tereza, obrigada pela tua pergunta, estava no mudo, desculpa. Então, eu acredito muito que a comunicação, ela nunca deve ser de uma forma que a gente ataque as pessoas, e sempre de uma forma pacífica, né? Principalmente quando a gente está num cenário onde muita gente, né, a gente sabe que realmente a gente está vivendo um momento muito desafiador, mas eu acredito que quando a gente vai de forma pacífica, quando a gente faz o melhor com o que a gente tem, né, a gente sabe que muitas vezes tem coisa que a gente quer mudar, que a gente não consegue mudar daquela forma, ou fazer do jeito que a gente quer, mas fazer sempre o melhor dentro do que está lá, e lutar para a gente conquistar as coisas que a gente acha e mudar o que a gente acha que tem que mudar, mas de forma pacífica. Eu, Patrícia, né, sempre falei sobre isso no meu livro, e muitas vezes a gente, né, com aquela raiva que a gente tem, até tem razão, a gente vai brigar, a gente vai falar, e aí a gente acaba desvirtuando até do que é realmente a solução. Uma das coisas que eu aprendi, entrevistando o Jorge Paulo Lemann, né, eu falei sobre problema, que é um dos maiores empresários do Brasil, e eu perguntei para ele, mas como que você faz quando você tem um problema para lidar com um problema? Porque eu pensei, gente, imagina, eu às vezes, né, não consigo, eu falei, imagina uma pessoa que tem não sei quantos, né, funcionários no mundo inteiro, e fábrica e tudo, e tem vários negócios dele. Falou para mim uma coisa que eu achei muito bacana, ele falou assim, olha, primeira coisa que eu faço é ter calma e foco para entender qual é o real problema. Porque quando a gente fica muito assim, o que está acontecendo? E aí fica desesperado, a gente não consegue nem entender e focar qual é o real problema. Lógico que tem vários, né, no cenário que você me falou, principalmente na parte pública, acho que tem muita coisa para resolver. Mas eu acredito que de forma pacífica, a gente indo atrás, a gente, né, tentando realmente melhorar o que precisa ser melhorado, mas fazendo o melhor com o que a gente tem, e mudando, e o que eu acho? Pequenos passos, tá? Não, a gente não pode desconsiderar o poder de um pequeno passo, porque de passo em passo a gente faz uma grande mudança. O que eu vejo hoje é a gente querendo mudar tudo de uma vez só, dar 1000 passos de uma vez só, e aí, né, fica tão distante que não dá. Se você vai começando de passinho em passinho, quando você vê, você consegue. Excelente, excelente. Vamos ouvir agora a Cristiane, sua cidade, sua pergunta, por favor. Luísa, de Patrícia, agradeço aos professores que eu nunca tinha ouvido, desculpa a minha ignorância, nunca tinha ouvido falar da Patrícia, já adicionei, já comprei o livro, já pelo e-commerce, e a minha pergunta para a Patrícia é o seguinte, as pessoas que você mais queria entrevistar foram programadas, as entrevistas surgiram por acaso, e as perguntas que você tinha em pauta, você, no final, mudou as perguntas, surgiram o que você veio na cabeça, ou você seguiu o seu roteiro? Cristiane, obrigada pela sua pergunta. Olha, eu sempre estudo antes de uma entrevista, eu vou atrás das informações, mas eu nunca faço um roteiro definido, eu não faço uma coisa decorada, eu gosto de conversar e sentindo, porque muitas vezes a gente está conversando, a pessoa fala uma coisa tão legal que você nem pensou que você podia perguntar e você pergunta. Então, assim, todas as pessoas, as entrevistas mais históricas não foram programadas, tá? Então, recentemente, há um ano e pouquinho atrás, por exemplo, eu ajudei a fazer o encontro do Pelé com Obama, né? E eu sempre quis, meu sonho também era, um dos sonhos lá da minha tela mental era entrevistar o Obama. E quando ele veio para o Brasil e ficou menos de 24 horas no Brasil, era também uma coisa quase impossível, né? Ele veio palestrar no evento. A primeira vez que o Obama vinha para o Brasil, eu estava negociando com todo o time do Obama para trazer o Obama para o Brasil, não deu certo. Ele veio pela Globo, pelo Santander, depois veio pela Vitex, e realmente eu poderia ir para a Índia também, tinha oportunidade, mas na época eu estava grávida, não deu para ir, né, da minha filha. Então, foram várias oportunidades que surgiram que não deu, e eu falei, e agora? Como eu vou fazer, né, para estar com o Obama? E eu falei, é uma coisa que também é quase que impossível. Todo mundo queria encontrar com o Obama a última vez que ele veio para o Brasil. E aí, eu acabei pensando, bom, se eu mandar um e-mail, se eu falar com o time dele que eu quero entrevistar ele, quero estar com ele, pode ser que dê certo, mas a chance é muito pequena, porque, né, eu já sabia qual era o sistema de segurança, como era chegar do Obama, é realmente uma coisa muito difícil. E eu acabei sabendo, por um outro amigo, que o Pelé e o Obama estavam há 10 anos tentando se conhecer, e nunca conseguiram se conhecer pessoalmente.
E aí eu falei, bom, eu conheço o Pelé, conheço, né, as pessoas que trabalham com o Pelé, por que não tentar fazer essa ponte? E aí tinha mais outro desafio, porque era a agenda do Pelé também, né, não é sempre que, enfim, que ele está em São Paulo, que ele pode. Acabou dando certo, e aí eu falo, compartilho isso da comunicação, né, que a principal habilidade, a principal característica para mim é você realmente acreditar e você criar a sua oportunidade. Então, por exemplo, do Obama, que foi a mais recente, eu tive que criar uma oportunidade, né? Porque se eu fosse esperar uma oportunidade normal, ou alguém me apresentar e conseguir fazer uma entrevista normal, não ia acontecer. E foi muito bacana, porque a gente ficou 1 hora na suíte presidencial, que o Obama estava hospedado, conversando, e lá foi mais que um MBA. Imagina você ver o Pelé e o Obama, os dois conversando juntos, o que eles não falaram, então foi sensacional, né? E foi realmente uma ideia que eu falei, bom, o que eu posso fazer para conseguir também ajudar, né, e trazer alguma coisa boa, de uma forma genuína, e eu não tinha nada garantido, meu nome poderia não ser aprovado, na hora você tem uma seleção lá que podem olhar na sua cara e falar, você não pode entrar, então é bem complexo. E deu certo e foi muito, muito bacana. Patrícia Meirelles, estou aqui arrepiado, emocionado. De fato, Profundamente tocado por suas palavras. Agora vocês entendem por quê ela escreveu o livro A Arte da Conexão. E você falou aqui 2 ou 3 vezes durante a sua apresentação, Patrícia, sobre aquele quadro dos sonhos que você cria, que você criou, que você segue. Você podia compartilhar um pouco conosco, com os alunos que estão aqui na Escola da Vida, esse conceito de ter o quadro dos sonhos? Carlos, o quadro dos sonhos é uma das práticas, uma das coisas mais importantes que eu sempre fiz na minha vida, desde sempre. E é impressionante. Meu marido, ele fala para mim, você coloca no teu quadro, o negócio acontece. O que acontece? Já teve coisa que eu falei assim, de horário que ia acontecer. E meu marido falou, não é possível. Ele fala, hoje eu não, né, hoje ele sabe. É o que eu acredito, assim, você tem que colocar, eu coloco com imagem, tá? Não só escrito, eu não só escrevo, né? Não coloco só as coisas escritas. Eu realmente coloco as imagens das coisas que eu quero atingir. Então, por exemplo, as pessoas que eu quero entrevistar. Tem 2 que estão no meu quadro que eu quase entrevistei, que ainda não entrevistei. Mas praticamente todas as pessoas que eu coloquei lá deram certo. E eram realmente assim, eu não tinha assim um contato de alguém que é muito amigo, que é muito próximo, que realmente fala, nossa, tá, você tem uma, né, vai estar garantido. Não, foram coisas que foram surgindo, que eu fui criando as oportunidades e que deram certo. E eu faço isso para todas as áreas da minha vida, né? Eu estou compartilhando aqui meu quadro. Eu podia até mostrar para vocês, mas está no meu estúdio, estou em outro lugar aqui da minha casa. Mas eu coloco várias imagens e por área da minha vida eu coloco as imagens que representam o que eu quero atingir em cada área. Das entrevistas eu coloco a foto das pessoas mesmo. Então, por exemplo, desde cargo que eu quis atingir, né? Tudo que você imagina, eu coloco. E realmente, assim, é muito difícil, uma coisa que eu não coloquei na minha tela mental que não aconteceu. E é uma prática muito poderosa, mas você precisa sentir aquilo, não adianta só colocar e não acreditar. Então, eu vejo muita gente que faz, e aí faz a tela mental, e não fala, mas é impossível. Então, todas as coisas que eu coloco lá, eu acredito que seja realmente possível, e muitas vezes eu imagino que eu já conquistei aquilo. Porque como você se sente, é o que eu falei, né, a gente conversou desde o começo aqui, que é a inteligência do coração, que é muito poderosa, que o que você sente, você realmente materializa e você atrai para a sua vida. Então, se você pensa e se você sente que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa que, né, vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida, não digo só a financeira, realmente acontece. Agora, se você pensa ao contrário, todo dia você só foca no que não está bom, você só reclama, você só vê o que as pessoas não estão fazendo, tudo, o que você vai atrair para a sua vida? Mais daquilo. Então, é muito importante, assim, fazer esse quadro, né, essa tela mental, então, colocar as coisas que você quer atingir, mas sentir aquilo, acreditar naquilo. Excelente. Você me fez lembrar de uma experiência que eu vivenciei com meu filho Felipe. Numa dessas mudanças que nós fizemos, já fizemos muitas mudanças, tinha uma caixa de livros. E ele estava ajudando, então, tirar os livros dali e colocar na estante. De repente, ele pegou um livro, que eu nem me lembro o título, mas tinha a ver alguma coisa com prosperidade. E era um livro antigo. E daí ele começou a folhear aquele livro e ele descobriu que ali dentro tinha anotações, porque no final de cada capítulo tinha um espaço reservado para anotações. E daí ele disse, pai, que livro que é esse?
Eu disse, meu filho, esse é um livro muito antigo, quando eu estava começando o meu negócio, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu tinha uma coleção de livros que eu lia, esse daí foi um deles que eu li. E daí ele começou a folhear, e ele encontrou uma página. E daí ele ficou emocionado e muito mais fiquei eu, Patrícia. Sabe por quê? Ali eu estava no meu primeiro ano do meu projeto de criação de uma escola de inglês, de uma rede de franquias, começando ainda a desenhar um modelo, ou seja, eu nem sabia exatamente o que viria pela frente, mas eu tinha ali pelo menos uns 3 itens que me chamaram muita atenção quando meu filho me perguntou, pai, que livro é esse? Ali dizia, criar a maior rede de ensino de idiomas do Brasil, ter escolas em todos os estados brasileiros, contribuir para a comunicação bilíngue no país e, finalmente, gerar riqueza na vida das pessoas. Então, qualquer pessoa, Patrícia, que lesse lá naquele início aquelas anotações, a pessoa, esse cara é louco, ele mal está conseguindo pagar as contas e ele está com essa visão enorme na cabeça. Então, embora eu não tenha feito o seu modelo de criar aquele quadro com as gravuras e com as, digamos, afirmações, naqueles livros eu escrevi. Então, os anos se passaram, e quando meu filho fez essa pergunta, foi recente, questão de 1 ano, 2 anos, ele disse, pai, como você sabia que tudo isso ia acontecer? Então, é o que você acabou de citar, é o acreditar, aceitar, sentir e depois buscar. Patrícia. Exatamente, você disse tudo. Carlos, é isso, é sentir e fazer a tua parte também, né? Não adianta a gente só acreditar, sentir que aquilo vai dar certo e ficar sentado esperando em casa, assim, cair, né, tudo no seu colo. Você tem que ir atrás, você tem que criar as oportunidades, você tem que se superar, né, você tem que saber lidar com as adversidades, você tem que focar na solução. Então, são várias habilidades também que você tem que desenvolver e buscar, né? E o que eu falo assim, não é tentar para ver se dá certo, é tentar até dar certo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem diferente. Vou tentar para ver se dá certo. Muita gente vai tentando, não deu certo, surgiu uma dificuldade, eu vou desistir. É tentar até dar certo. Então, você vai criando várias oportunidades e tentando de maneiras diferentes até você conquistar o que você quer. Porque todo mundo pode, né, Carlos Murino? É muito possível, né? A gente, realmente, se a gente está disposto àquilo, se a gente acredita naquilo, a gente vai alcançar. Você compartilhou conosco como que você chegou até o Obama. Eu gostaria agora que o Belino pudesse compartilhar conosco como foi que você fez para chegar até o Donald Trump. Eu queria fazer aqui, antes disso, um comentário que está muito alinhado com o que a Patrícia falou, e você também, Carlos, que é o seguinte, você vê que engraçado, eu tenho dentro de casa uma mentora de 17 anos, e ela foi na minha biblioteca e descobriu um livro, presta bem atenção no que eu vou te dizer, tá aqui, ó, esse livro aqui, ó, O Poder da Consciência, é um livro antigo que eu ganhei de presente de uma pessoa que eu não conheço, que leu, que eu escrevi um depoimento para o livro dele, e ele falou, olha, eu tenho que te dar de presente, esse livro é uma relíquia, é do Neville, que é uma pessoa, um grande pensador desse conceito, e ele, lá no primeiro capítulo, a minha filha, ela faz anotações, querido, e ela me faz me relembrar, ela falou, pai, você tem que manifestar aquilo que você quer, meu pai, é o seguinte, manifestar é você experimentar o resultado de alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, você, quando experimenta essa projeção, meu amigo, a coisa vai acontecer. Então, ó, a menina de 17 anos foi lá na minha biblioteca e falou, vai ler esse livro, meu pai. E já marquei aqui vários capítulos. Então, você imagina que eu tenho uma curadora dentro de casa. Bom, mas eu queria fazer um comentário aqui, Carlos, que é muito divertido, na linha do que a Patrícia contou, desses episódios que ela teve que fazer para fazer a entrevista com o Obama, com o Warren Buffett. E eu vivi uma experiência dessa no início da minha relação com o Donald Trump, e quando foi lançado no mundo aquele grande programa de televisão, O Aprendiz, né, que foi ele o grande apresentador, e aquilo foi eu quero quase dizer para você que eu acho que aquilo foi a plataforma que transformou o Trump num personagem público na América e que foi o início da construção
desse grande palanque que serviu para ele se candidatar e ganhar a presidência da República. Então, ele, como um comunicador, ali ele capturou essa atenção. Muito bem. E o que aconteceu é o seguinte, o programa foi um sucesso tão grande, e ele até me pediu se eu podia ajudar a levar esse projeto para o Brasil. E aconteceu que a demanda de imprensa para entrevistas com ele era tão grande que ele, com aquela simpatia que lhe é peculiar, resolveu estabelecer o que ele chamou de moratória para a imprensa. Então ele falou, não vou dar uma entrevista por 60 dias. Bom, e aí, nesse período, que para mim era muito importante promover as nossas iniciativas no Brasil, a nossa agenda no Brasil, eu recebo uma mensagem do editor-chefe da Veja, me pedindo para fazer uma entrevista com ele, para Páginas Amarelas. Mas como ele havia manifestado essa moratória, ele queria saber se eu podia ajudá-lo. E aí, meu amigo, é que você vê que a ousadia e a capacidade de gerenciar o imprevisível é o que faz a diferença, meu amor. Você pode ser o mais talentoso jornalista, querido. Perdão, mas se você não tiver aquele estado de espírito, aquela presença, não vai dar certo. Aí eu virei ele muito simpático, Marcelo Marti, o nome dele, muito simpático. Eu falei, Marcelo, presta atenção, vamos lá, vamos trabalhar na oportunidade, não no problema. Eu, por um acaso, estou indo este final de semana para passar o fim de semana com o Donald Trump em Palm Beach, no Mar-a-Lago. Presta atenção, eu vou te dizer o seguinte, não 100%. Não existe 100% na vida, mas 50% eu vou te garantir. Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar um avião, tu vai montar um acampamento lá de fora da casa, eu vou estar passando o final de semana com ele. E eu vou falar, olha, querido, nós estamos aqui com uma agenda no Brasil, tem a revista Time brasileira, que é a Veja, quer fazer uma entrevista com você. Pô, não custa nada, né, meu amigo? Falei, Marcelo, eu acho que ele vai ter uma certa de constrangimento de me dizer não, porque vai ficar meio assim, muito antipático. Ele é antipático, mas aí seria demais de antipático. Bom, querido, pensa você que o assunto tinha acabado ali? Obviamente, eu chego lá, era o final de um campeonato de golfe, eu tinha criado uma marca com o Nizam, chamado Trump Open, o aberto de golfe do Brasil. Querido, chego com as camisetas, polo, boné, que eu cheguei mais cedo, deixei lá com como é que chama lá, o mordomo dele. O homem chega para tomar café comigo vestido de Trump Open, de boné, de camiseta. A felicidade era assim, transbordante. E, obviamente, aceitou fazer a entrevista. Bom, daqui a pouco, meu amigo, eu ligo então para o Marcelo e falo, pode vir. Bom, entra o Marcelo, eu fotógrafo, meu amigo. Só que o Mar-a-Lago é um clube privado exclusivíssimo. Só para você ter uma ideia, o título do clube custa $300 mil. Não pode entrar de calça jeans. Não pode entrar de jeans. Bom, entra o jornalista de jeans e o fotógrafo de camisa jeans, boné jeans e calça jeans. Bom, não podia entrar. Ele falou, Belino, não dá com jeans. Aí eu tinha o meu amigo que estava lá, falei, querido, vai no outlet aí e compra roupa, querido. Aí sai os caras correndo para trocar roupa e volta lá. E aí faz a entrevista, Páginas Amarelas, com um sucesso danado. Mas isso para dizer que nós temos que ter uma dose de improviso, né? Nós temos que ter essa capacidade de gerenciar o imprevisível. Carlos e eu fazemos isso todo santo dia. Inclusive, a gente decidiu, a gente não vai fazer nada que não tenha essa dose de improviso. Se tiver, vai acabar o negócio. A gente não vai conseguir ter aquele sentimento, sabe, da montanha-russa, que dá aquele frio na barriga. Se não tiver isso, não vai ser a aula que a gente dá aqui. Então, quero dizer para vocês que poder conviver com isso, e quando você me pergunta, né, como foi conhecer o Donald Trump, enfim, por meio de um amigo queridíssimo, que foi o John Casablancas, que fez essa introdução, e eu recebi uma ligação do próprio, eu quase tive um infarto quando o cara me liga por telefone. Você imagina se já encontrar com ele já ia ser uma coisa emocionante, receber uma ligação do próprio, né? E eu falei, não, isso não é brincadeira de criança. E tivemos essa reunião, e como todos sabem, não vou entrar aqui nos detalhes, porque iria me alongar demais, mas o que importa é que aquilo que parecia ser uma reunião normal, a convite dele, se tornou o maior desafio da minha vida. Porque o homem estava de mau humor, porque nós temos que entender que tem humor, muda de humor vários por dia, por vários fatores. E aquele dia, eu, homem de mau humor. E ele disse, Belino, meu amigo, eu em pé, nem convidado para sentar fui, ele sentado lá com aquela cara dele, simpaticíssima, e ele me disse,
You have 3 minutes. Eu falei, no way. Você está brincando. Isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Ou vai ter uma câmera, uma pegadinha, né? Não, querido. Às vezes as pessoas estão em colapso nervoso, estão mal-humoradas, têm uma notícia horrorosa. E você chegou no dia errado, meu amigo. Agora, transformar o dia errado no dia certo, Carlos, é o que você diz. É o pessimista que transforma oportunidade em problema, ou é o otimista que transforma problema em oportunidade. E eu transformei. E isso se tornou o maior best-seller da minha vida em mais de 13 países, que ele abre o livro escrevendo. Eu realmente estava de mau humor e pensei que esse brasileiro ia me deixar livre. Ele me fez uma apresentação tão espetacular que nos tornamos sócios. Meu amigo, dito por a boca desse sujeito, escrito e assinado, tem alguma relevância. Mas isso para dizer que você que sabe o que você faz com o tempo, é você que sabe o que você faz com os obstáculos que você tem na sua vida. A Patrícia tinha que resolver um problema, meu amigo, e não contar para os amigos a frustração de não ter conseguido. Ela foi lá e juntou as peças. Ela pegou o cara que ele queria conhecer, que é uma figura, simbólica, emblemática, que é o Pelé, todo mundo quer conhecer, queria beijar a mão do Pelé, e aí ela fez uma troca e deu tudo certo. Porque a vida é isso, é aproveitar as oportunidades que batem a nossa porta. Mas nego não avisa que vai bater na porta, meu amigo. Eles batem na porta, né? E aí você tem que estar pronto para aproveitar elas. Muitíssimo obrigado, Belino, por mais essa aula. Obrigado a todos vocês que estão sintonizados conosco diariamente aqui na Escola da Vida. Fica aqui minha gratidão hoje especial a você, Simone, lá de Curitiba, por aquele vídeo tão emocionante. A Letícia vai legendar e nós vamos postar em todas as redes sociais do Brasil. Patrícia, não tenho palavras suficientes para agradecer você, sua participação riquíssima na aula de hoje. Por gentileza, suas considerações finais e daí encerraremos a nossa aula. Obrigado. Eu que quero agradecer muito vocês, Carlos, Belino, todas as pessoas que estão aqui, que estiveram com a gente. Foi uma honra para mim estar aqui. E a mensagem que eu quero deixar final é isso, é a que eu já falei um pouquinho aqui antes, é que a gente foque na metade do copo cheio. Hoje, mais do que nunca, diante de tudo que a gente está vivendo, cada um precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, vamos olhar, né? Vamos consumir notícias boas, vamos parar de ver notícia ruim, pelo amor de Deus. Então, é uma coisa que eu tenho feito, não tenho mais assistido notícia ruim. Lógico que a gente tem que saber o que está acontecendo, mas vamos focar no que a gente pode fazer, né? No que a mudança que a gente quer ser no mundo e, né, focar na metade do copo cheio, sempre. Um abraço, tchau, Patrícia, beijo. Tchau, beijo, gente.